Olá meus amigos, tudo bem? Chegamos em mais um vídeo do Fábrica de Cultura e como sempre a gente está trazendo artistas, professores, o pessoal que sempre faz a cultura acontecer em nossa cidade. E hoje trazendo mais uma presença ilustre da nossa professora Maria de Lourdes Weber. Ela que está lançando um livro e ela vai falar um pouquinho dele e vai falar também sobre os trabalhos que ela executa na escola em que ela trabalha com seus alunos. E é um projeto muito bacana, inovador, e vocês vão acompanhar com pequenos trechos de vídeos e presenças também de alunos e de pais de alunos aqui, beleza? Então com vocês, a professora Maria de Lourdes. Olá, Felipe, tudo bom com você? Bem? Tudo bem? É uma honra para mim estar aqui. Obrigada por você oferecer esse espaço, né? Além de produtor de cultura aqui em Rio Negrinho, né? Que eu sei que você está envolvido em vários exemplos, você também fomenta e estimula outras pessoas a produzir cultura e está abrindo esse espaço para que, né, um pouco do que eu produzi como professora e como, né, escritora agora, né? Então, ter esse espaço é uma oportunidade muito grande. Eu agradeço, né, em meu nome e também em nome de Rio Negrinho, que ganha muito com isso, com a sua presença, né, com a abertura que você dá para a cultura aqui em Rio Negrinho. Com certeza. E vamos falar um pouquinho dos trabalhos que vem realizando na escola. A escola que está trabalhando atualmente é a Escola de Ensino Médio Manuel da Nóbrega, certo? Sim. E conte-nos para nós assim, um pouquinho de como é que é esse trabalho que está sendo feito com cinema com as crianças. Então, faz 21 anos que eu estou no Manuel da Nóbrega e eu gosto muito, né? Eu gosto muito de pessoas, gosto muito de gente e eu gosto do essencial do ser humano, que é a expressão, né? Eu trabalho com arte já há 21 anos no Manuel da Nóbrega, mas há quase 30 anos nas redes, né, do município. E ano passado, 2023, através do novo ensino médio, foi dada a oportunidade dos alunos escolherem trilhas que eles, né, poderiam optar em cursar, e muitos alunos escolheram a trilha de linguagens, produção cultural, e aí eu tive uma maior liberdade de trabalhar com eles de forma diferenciada. Nós produzimos curtas-metragens com histórias de Rio Negrinho. Primeiramente, eu coletei algumas informações dos alunos, né, algumas falas em relação aos seus antepassados, seus pais, sua família, e com essas histórias, com essas frases, eu escrevi roteiros e nós saíamos para gravar esses roteiros em vários lugares de Rio Negrinho, com essa proposta de ter um olhar bem carinhoso para o patrimônio arquitetônico que nós temos aqui, natural, paisagístico, patrimônio humano, porque muitas pessoas colaboraram com as nossas filmagens, né? A comunidade ela se envolveu bastante. E aí nós pudemos fazer essas filmagens e o resultado disso foi um festival de cinema, o primeiro festival de cinema com histórias de Rio Negrinho. Bacana. E a gente conversando aqui em off ainda, antes de começar a entrevista, foi falado também, a professora estava contando, que os alunos receberam um Oscar num evento, né, produzido pela escola, tudo no Centro de Excelência. Conta pra gente um pouquinho de como é que foi essa ideia de um Oscar para os alunos. Essa ideia ela já fez parte de Oscar literário do Manuel da Nóbrega, né, com a professora de linguagens também, de língua portuguesa, mas na trilha de produção cultural nós tivemos a ideia de fazer o Oscar com histórias de Rio Negrinho. Então, as pessoas que contribuíram para a efetivação desse festival de cinema, elas foram convidadas para estarem presentes nesse dia, em novembro, que foi o Festival de Cinema, né, de 2023, e aí essas pessoas receberam o troféu do Oscar, né, em agradecimento por terem participado, por terem cedido espaços em Rio Negrinho, né, por exemplo, a Mariane Time, ela cedeu todo o espaço, né, do café dela para que nós pudéssemos usar aquele espaço arquitetônico e apresentar uma história. O seminário também ajudou, então várias pessoas, o padre também recebeu o troféu do Oscar, né, por ter contribuído, por ter colaborado, então muitas pessoas receberam esse Oscar e os alunos também que fizeram as interpretações, que fizeram as edições, porque é um envolvimento muito grande de todos, né, há um comprometimento muito grande. Se não tiver esse comprometimento, nós não temos resultado. E os alunos se comprometeram e o resultado foi muito bom desse festival de cinema.
esse curta-metragem hoje traz duas pessoas para falar um pouquinho sobre alguns trechos desses curta-metragens, né, que envolveram a família deles ali e tudo, né? Então eu gostaria que a professora chamasse a aluna e a mãe para que a gente pudesse estar com eles e mostrar um pouquinho dessa história também. Uma das histórias lindas que fazem parte desse festival de cinema é Arranjos da Vida, né? E quem contou essa história para mim foi a aluna Júlia, da terceira série 1, e a mãe dela veio participar dessa entrevista porque é a história dos pais da Júlia. Então foram aí 10 histórias que fizeram parte desse festival de cinema, né? E uma delas que é bastante marcante é a história da Júlia. E eu quero saber da Júlia, por que ela escolheu essa história, Júlia? Então, desde que eu era pequena, eu sempre ouvia, né, da mãe e do pai, sempre tinha essa curiosidade de como que eles se conheceram, e essa história sempre me encantou muito porque foi assim, foi um acaso. Se não fosse aquele dia, se não tivesse acontecido um monte de coisa na vida deles, eles não iam ter se conhecido. E eu acho que foi uma história linda porque foi uma história de amor à primeira vista, e eu quis trazer isso pra escola, né, pra gente transformar num curta-metragem. Aí eu trouxe a minha mãe, ela vai contar um pouco de como foi esse dia. Para nós, enquanto família, foi muito emocionante, né? Eu queria agradecer a Prof. Maria por ter resgatado essas histórias com os alunos, motivado eles se mostraram assim, ter uma capacidade muito linda, incentivados por ela. Então, quando o aluno ele é incentivado, o adolescente, eles produzem. Então, a gente, enquanto pai e mãe, a gente ficou muito emocionado. Choramos muito no dia do festival do cinema lá, estava bem lindo. E nós, né, eu conheço meu esposo há 29 anos, então é relatado um pouco da nossa história nesse curta-metragem. Nós nos conhecemos em 1995, então naquele tempo não tinha redes sociais, então se não tivesse realmente esse acaso do pai da Júlia ter vindo naquele dia, nós não teríamos nos conhecido. Então, na época, era muito comum se entregarem as verduras na casa, né? Então, muitos mercados, mercearias vinham e traziam a verdura entregue em casa. E nós, na casa da minha mãe, sempre vinha um entregador de verduras. E ele estava meio sendo um pretendente para mim. E eu não gostava muito dele, né? O olhinho não brilhava. Então, eu me escondia quando ele chegava. Mas um dia ele não pôde vir. E então veio o pai da Júlia. E quando chegou, a minha mãe disse, vai lá conhecer o rapaz. Chegou um rapaz e eu fiquei escondida, achando que era o outro pretendente. Mas aí a minha mãe insistiu um pouquinho e eu fui lá e conheci ele. E quando eu vi ele, eu digo pra vocês que foi amor à primeira vista. Eu vi e estamos juntos há 29 anos, uma história de muitos desafios, mas uma história muito bonita, muito linda. Então ver a nossa filha, né, me representando também, né, foi muito emocionante. Eu sou muito grata e foi um momento muito feliz, né, e que venham mais histórias, porque tem muitas histórias lindas em Rio Negrinho. Podemos ver um trechozinho dessa história? Sim. Então? Também tem a ver com a questão turística de Rio Negrinho, né, o quanto nós temos de patrimônios arquitetônicos, culturais, humano, paisagístico. Temos muitos patrimônios aqui e às vezes as pessoas não têm esse olhar sensível em relação a tudo isso que nós temos de bom aqui, né, no nosso município. E esses curtas-metragens, eles quiseram também, né, trazer um pouquinho dessa consciência das pessoas anônimas que nós temos em Rio Negrinho, que muitas vezes não são conhecidas e que trazem histórias maravilhosas como essa, né? É emocionante saber, conhecer a história, né? Mesmo não fazendo parte da família, mas a gente se emociona com essas histórias bonitas. Exatamente nesta tomada de vídeo foi usado onde é o museu hoje, né? Sim, Casarão, né? sim, todo o acervo do museu está nesse casarão. Aí, pra fazer o nosso curta-metragem, a gente juntou a história da minha mãe com a história da avó da Chayane, que ela tinha um pretendente que ela gostava, mas a família não apoiava, até por causa de briga assim de família, por terreno e tudo mais. Então ela não pôde casar com quem ela queria e ela acabou aceitando, né, outro pretendente que os pais escolheram, e ela viveu com ele, né, tiveram dias bons e dias ruins. Essa história é relatada, ela está
tá interpretando a avó dela. Aí foi quando ela conheceu o pretendente que o pai escolheu. Não é fácil não, rapaz. Mas ela vai aprender a gostar de Ele você. sai frustrado, né? É. Porque não era esse pretendente que, né, ela tinha em vista. Mas ela viveu feliz com esse marido, né, que a família escolheu. A nossa praça, né? Sim. Toda a parte histórica que muitas vezes nós não conhecemos, né? Eu já passei por situações em que turistas fizeram algumas perguntas e as pessoas não sabiam responder sobre a nossa história. O quanto é importante nós termos essa formação de acolhimento aos turistas, da educação que nós temos que ter em relação às pessoas, do nosso comportamento para atrair pessoas para nossa cidade, para ter essa visibilidade, né, como cidade, como identidade de uma cultura educada, de uma cultura preparada, né, para esse setor econômico que é o turismo. Com certeza. E ficou muito bem dentro do paisagismo, né? A caracterização deles, as roupas de época, tudo, né? Combinou muito certinho. Sim. A gente se esforçou bastante nessa parte, a gente foi pegando roupa daqui e dali pra ficar. Nós mulheres principalmente adoramos, né? Que é a parte de casamento. Se quiserem ver a professora chorando, convida para ir pro casamento. Porque é algo muito bacana. E para quem não conhece, esse faz parte do museu também. Sim, o acervo artístico, cultural que nós temos no acervo do Museu Carlos Lampe, que atualmente está nessa casa, né? Essa foi, acho que, a minha parte preferida do filme. A gente já tava ali pegando mais jeito, assim, no começo a gente tava mais com vergonha, assim, no final a gente já estava mais solta, a gente viu o potencial que tinha, como foi ficando bom, assim. Então essa foi uma cena, assim, que deu bastante orgulho, assim, pra gente, assim, ver o trabalho finalizado, assim, fechou com chave de ouro, ficou muito lindo. Isso até porque esse trabalho foi desenvolvido durante 4 meses. Sim. É um curto espaço de tempo Foi para pegando criar segurança, roteiro, né? criar figurino, escolher espaços e para eles, né, fazerem toda a parte de ensaio para que dê tudo certinho, fazer a edição do vídeo. Então foi um trabalho que quem olha só o resultado não percebe, né, todo o envolvimento que tem por trás daquela cena. Você que trabalha com arte e cultura, você sabe, né? Existe todo um envolvimento muito intenso. Muito intenso. E aí pegou bem justamente a entrada, né, do nosso museu ali, tudo, né? Muito legal, o Casarão Zíper e tudo. Sim. Não foi filmado essa cena na igreja, porque nós temos outra cena de casamento na igreja também, né? Então, essa ficou só ali nas escadas, mas ficou lindo, né? Muito bacana. lindo. Legal. E aí a gente tem um pouquinho para falar também sobre a outra história que a professora trouxe pra gente hoje. E essa aqui conta um pouquinho sobre lendas também, né? Lendas, isso. Nós temos um aluno que os antepassados dele ajudaram a abrir as estradas da Volta Grande. E aí ele conta que essas pessoas, né, envolvidas naquele contexto, como elas permaneciam muito tempo juntos, eles contavam histórias, e muitas histórias de assombração. E aí nós tínhamos que desenvolver uma história aí, valorizando o patrimônio de Rio Negrinho, né, paisagístico, mas com histórias que esses, né, antepassados desse menino contavam. E aí o tema, né, desse curta-metragem é a história do lobisomem. Vamos colocar um pouquinho aqui então pra gente ver como que é essa história do lobisomem. A professora pode contar pra gente um pouquinho. Sim, o local de escolha para as filmagens foi no Parque Paul Harris, né? E nós temos ali alunos bastante comprometidos também com esse contexto, né? São 2 meninos que a carroça da família estragou e eles tinham que buscar trato na cidade, né? Hoje nós temos, né, quem faça o transporte, nós temos o nosso próprio carro, então as estradas estão todas, né, organizadas para ter um fluxo de veículos, mas naquela época era com a carroça. E aí a carroça estragou, eles tinham que sair da casa, ir até o armazém buscar, né, alimento para os animais.
e eles tinham medo de fazer esse percurso por causa das assombrações. Né? E dentro desse contexto, a prima que vai se casar vem de Curitiba para visitar os primos. E ela fica assim um pouco estarrecida, né? Porque ela sai... Estarrecida é modo de dizer, né? Porque ela vem de Curitiba, então ela se acha superior, né? Às pessoas da cidade grande. E ela vem para cá e ela fica assustada com o número de mosquitos, né? E tem que andar pelo mato até chegar na casa dessa tia. Né? Então, nesse percurso todo, esse contexto da história do lobisomem vai acontecer. Legal porque pegou bem a Mata Atlântica, né? Bem Sim. o contexto da época, né? Sim. Muito bacana. Então, espero que nós tenhamos uma oportunidade de mostrar esses videozinhos novamente, né? Porque eu acho que e quem sabe até promover, né, o início aí desse festival de cinema para que nós tenhamos mais produções artísticas, mais eventos culturais aqui na nossa cidade. Nós já temos uma gama grande, diversa de produções artísticas, né, de eventos, mas de repente nós podemos acrescentar mais coisa, né, a nossa cidade, envolver mais pessoas, né, conhecer mais as pessoas, poder estar em contato com elas. Isso favorece aí o nosso desenvolvimento como, né, ser humano, e também pode ajudar a desenvolver a questão econômica também, né, de muitas pessoas através, né, desses eventos turísticos aí, né, que nós podemos promover. Muito bem. E vamos falar um pouquinho também, então, agora sobre o livro, né, o livro da professora Maria de Lourdes, e ela que está lançando esse livro aqui, que conta um pouquinho nossas memórias, minha história, né, as minhas histórias. São textos para teatro e curtas-metragens, né. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia, através desses trabalhos com as crianças ali no cinema e tudo, que veio essa ideia aqui? Sim, eu sempre fui incentivada a publicar o que eu escrevo, mas eu nunca tive essa iniciativa. E como esses textos poderiam se perder, né, eu pensei, é o momento de publicar. Por ser um trabalho conjunto, então eu tenho o nome dos meus alunos citados aqui no livro, porque eles contribuíram. Então, né, foi um compilado, uma coletânea dessas histórias. Tem histórias inéditas que não apareceram no Festival de Cinema também. E eu conto aqui com algumas histórias e convido vocês a adquirirem o livro. Ele está disponível na biblioteca pública, ele vai ser também disponível nas escolas, para que as pessoas leiam, né? Eu sei que você é um grande leitor, né? Eu te acompanho nas redes sociais e sei que você é um grande leitor, então deixo para você um exemplar desse livro para que você faça a leitura, né? Espero que goste. Não sei se você gosta de teatro, mas eu sou uma apaixonada por teatro também, né? E esse livro são textos para teatro e curtas-metragens. Não, com certeza. Até a professora tocou no assunto do teatro, mas assim, eu sempre tive a paixão por música, né? Então, desde criança, dos meus 6 anos, 7, ali, eu já tocava instrumento. E fui levando e estudei música, fiz a universidade de música. E daí, durante a pandemia, eu sempre gostei de arte, sempre gostei de visitar museu, gostei da parte cultural, né? Então eu fui fazer artes. Pensei, bom, agora é o momento de eu ocupar minha cabeça com uma coisa que me ajude, né? Então fiz artes, me formei em artes. E o próximo passo agora é a parte de fazer teatro. Olha só. A minha ideia é formar com as 3 partes, né? As 3 junções e ter essas 3 formações. Assim, é um sonho meu, pessoal, né? E daí, dali pra frente, só Deus sabe. Temos o mesmo sonho, né? Eu também pretendo aí, quem sabe, né, futuramente, o mais breve possível, dentro desse futuramente aí, também aprender um pouquinho mais de teatro para promover mais, né, essa linguagem artística aqui em Rio Negro. Né? Bem. E quem sabe aí nós possamos desenvolver isso futuramente juntos também. Sim, com certeza. Estaremos sempre aí. Então eu Música gostaria eu não entendo, tá? de Música eu não aproveitar esse momento e entregar para a professora, porque assim, a gente tem no nosso Fábrica de Cultura os artistas que inspiram. Então as pessoas nos mandam mensagens, as pessoas vêm e contam pra gente, como eu já entrevistei outras pessoas, deve ter acompanhado já, né? E elas também te citaram que tinham sido suas alunas e tudo mais, e foi fonte de inspiração para que essas pessoas fossem professores também, e hoje são professores de artes também e tudo. Então, como é um pedido da comunidade e a gente acompanha seu trabalho, é um certificado sobre artistas que inspiram a nossa cidade de Rio Negrinho. Espero que guarde com carinho, porque são pessoas que lembraram, né? Merecido. Olha, que bom, obrigada, que honra para mim. Obrigada, Felipe. Imagina, capaz. Né? Não seja Agradeço.
pela cooperação no trabalho de desenvolvimento e difusão da cultura do nosso município. Isso. Né? É o que nós dois fazemos e convidamos mais pessoas para fazerem isso também, né? Com certeza. Sempre, né? Muito bem. Ok. Pessoal, essa foi um pouquinho dessa entrevista. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais das histórias, a professora com certeza estará disponível para vocês, para conversar, para mostrar, Sim. para levar esse projeto ficar ainda maior, né? Quem sabe no futuro, grandes parceiros, grandes empresas que puderem apoiar eles estarão aí fazendo um trabalho com essa juventude aí que tem muito para mostrar. Vocês vão ver nas imagens, né? Eles fizeram tudo, a parte de edição, tudo sozinhos, então é muito bacana, tá? Agradeço vocês por terem vindo, né? Muito legal vocês terem vindo e contado essa história, né? Se disponibilizado. E a professora também, né? Muito obrigadão. Eu que agradeço, Felipe. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até o próximo, quando vocês escutarem o nosso apito do Fábrica de Cultura, mais um artista estará aqui para vocês. Até mais. Abração. Bye.